No último vídeo, se você assistiu, falamos como desenvolver habilidades de liderança. Hoje vamos trabalhar um dos maiores desafios de todo líder, que é resolver conflitos. E eu vou ensinar para você aqui como transformar problemas em oportunidades, mantendo a sua equipe motivada. Numa organização onde há 2 ou 3 pessoas, você sabe muito bem, pode ser na sua casa, pode ser na sua igreja, organização religiosa ou na sua empresa. Se tiver você com mais alguém, vai ter chance de conflito. Quando esse conflito não é interno, né? Muitas vezes temos os nossos conflitos. E aí você junta numa organização, no escritório, 2 pessoas com conflitos e acabam tendo conflitos entre si, diminuindo a produtividade daquela organização, criando um clima organizacional negativo e perdendo pessoas no processo. Como conseguimos gerir conflitos de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva? Eu vou apresentar aqui 4 pontos que nós podemos utilizar para resolver, minimizar os conflitos e continuar mantendo nossa equipe sadia, motivada e diminuindo o turnover, né? Diminuindo a rotatividade de colaboradores na organização. Primeiro ponto que nós podemos levantar para que você consiga resolver conflitos, você quer ser um líder de alto desempenho, você precisa resolver conflitos. Abre parênteses, você não pode ter medo de conversas difíceis. Todo líder, ele vai enfrentar num certo momento conversas difíceis, coisas difíceis para resolver. E um líder de alto desempenho, ele não precisa ter medo, ele não deve ter medo de ter conversas difíceis. E vamos lá. O primeiro ponto para resolver conflito e manter a sua equipe motivada é: identifique a causa. Lembrando que no nosso trabalho Liderança com Propósito, nós vamos abordar sempre que o meio acadêmico nos fala. Eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, e vamos abordar também o que a Bíblia nos fala, pois também sou um pastor e uso dessas 2 ferramentas para construir liderança, assim como tenho construído na minha vida e na vida da minha equipe, das 2 empresas que eu tenho participação como diretor, há 24 anos numa e um pouco menos tempo na outra. Primeiro ponto, identifique a causa do conflito. Muitas vezes a comunicação é o maior motivador de conflito dentro de uma organização, de uma família, de um grupo social que convive em si. A comunicação falha, junto com as diferenças de valores e as expectativas desalinhadas, elas geram um campo fértil para o conflito. Olha essa imagem que eu vou mostrar para você, dá uma olhada nessa imagem. Veja esse homem que está parado na frente do seu veículo e nós temos aqui um ângulo que nós olhamos essa imagem e nesse ângulo parece que a sua imagem está sendo ofensiva, né? Que esse homem está fazendo uma imagem com o dedo ali ofensiva. Porém, quando olhamos de outro ângulo, nós vemos que não, que ele está fazendo com a mão o número 3. Ele está levantando 3 dedos e está mostrando alguma outra coisa. O que eu trago para nós aqui hoje? Na organização, na gestão de pessoas, na comunicação, nós precisamos sempre olhar com o ângulo do outro, colocar os óculos da outra perspectiva e ver com a visão do outro. Isso vai minimizar muito o conflito dentro de uma organização. Muitas vezes nós olhamos as coisas a partir da nossa ótica e não olhamos com o olhar do próximo, do outro. E aí gera conflitos. Então, identificar a causa, se aquilo ali foi uma comunicação falha, distorcida, ou uma visão distorcida que um olhou de um lado e o outro olhou do outro, né? Aquela visão também que nós temos do 6 e do 9. Depende do lado que você olha, um vê 6 e o outro vê 9. E a gente vai para a discussão e para o conflito, por quê? Porque os 2 estão certos e defendem suas perspectivas e suas visões que estão corretas, mas foram vistas de pontos de vista diferentes. Segundo ponto, resolva o conflito com diálogo. Então, primeiro, você levanta a causa do conflito, ouve as partes de forma individual e resolva com diálogo. Crie um ambiente seguro para a conversa.
Quando você tem um conflito para resolver, todas as partes que estão ali estão interessadas que seja positivo o resultado. Então, crie um ambiente seguro para conversa e use técnicas para mediar conflitos sem gerar ressentimentos. Não permita, se você é um líder, na mesa de solução, as ofensas que geram ressentimentos, porque isso vai ser um problema para um novo conflito lá na frente. Líder que promove reuniões individuais para entender ambas as partes tem mais chance de êxito na solução do conflito, porque muitos ouvem as partes juntas e acabam criando mais problemas. Terceiro ponto para resolver conflito de forma saudável e manter a motivação da equipe: crie uma cultura de respeito na organização. Estabeleça valores do que você acredita nessa família, nessa organização, nessa igreja, nesse grupo de trabalho. Incentive o trabalho em equipe e colaborativo, onde que um depende do outro. Eles vão conseguir ver com a ótica diferente da que estão acostumados a olhar. Aplique na sua organização, na sua família. Falo muito isso porque na casa tem muito conflito. Pai, filhos, esposo, esposa. E saber resolver conflitos muitas vezes define a saúde do nosso relacionamento e a saúde dessa família, desse núcleo familiar. Então as técnicas são as mesmas para uma grande empresa ou para uma pequena família. E eu quero ajudar você em ambos os lados. Use a cultura de feedback dentro da tua organização ou do teu grupo social. Use a cultura de dar feedback e de receber feedback. Você vai evitar conflitos. Eles não vão escalar. Eles serão resolvidos já no início. Quarto ponto, mantenha a tua equipe motivada. Celebre, reconheça, não só de forma monetária. Reconheça seus filhos, reconheça o que sua esposa faz, o que o seu esposo faz. A gente é muito perito em criticar, mas a gente falha muito no reconhecimento. Esse ponto é importantíssimo numa organização. Eu tenho uma empresa que está atrás dessas câmeras há 24 anos e nós estamos aqui gravando com uma equipe motivada, engajada, madura. E se você já assistiu os outros vídeos sobre liderança, a gente escolheu o modelo de liderança liberal na nossa empresa. E eu tenho uma gerente que está conosco há 20 anos, tenho um outro rapaz que está há 15 anos, uma outra menina que está há 10 anos e assim 8, 5. Não temos rotatividade de pessoal muito extrema, porque escolhemos manter essa equipe motivada, usar a cultura do feedback e fazer uma gestão de conflitos como que numa família, para não perder ninguém. Empresa que usa dinâmicas de grupo, organizações que usam a cultura do feedback, a dinâmica de grupo e o reconhecimento da equipe minimizam em até 70% a escalada de conflitos. Eles nem acontecem e quando acontecem são muito bem resolvidos. Falei para você que eu ia colocar aqui também a visão bíblica disso. E eu quero encerrar com isso e depois fazer uma pergunta para você. Como você tem gerenciado os conflitos na sua vida? O que me ajudou muito logo no início da minha conversão, há 18 anos atrás, foi Provérbios capítulo 15, versículo 1. Lá você vai encontrar o seguinte conselho do sábio Salomão dizendo: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Salomão está dizendo que se você for áspero com alguém, essa pessoa vai retornar na mesma medida. Ele está dizendo que se você for brando, calmo, manso com alguém, essa pessoa também vai ser mansa contigo. E no momento que a gente está estressado, nervoso, a gente age de uma maneira áspera e faz com que aquela outra pessoa, outra parte, também venha me responder na mesma altura. E isso é gerador de conflito. Eu vou ter que ter um problema para resolver depois. Tiago diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Nossas guerras, elas vêm de nós mesmos, internas. Então Tiago diz: controle, e aí ele vai seguindo com outras dicas, controle a língua, enfim, controle você mesmo. Te controla que você vai evitar muito conflito. Como corrigir sem desmotivar? Pela Bíblia. Gálatas fala que se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam essa pessoa
com mansidão. É um conselho. Olha o que Jesus fez por Pedro. Havia um conflito ali, Pedro negou Jesus e Jesus não humilhou ele. Jesus não humilhou Pedro. Jesus tratou Pedro com amor e fez daquele homem um dos maiores líderes da igreja primitiva. Reconstruiu o homem que estava em conflito interno e poderia ter criado conflito maior com os demais. Jesus usou dessa técnica do amor, de olhar com outro ângulo e da compaixão, sempre querendo reconstruir e salvar, nunca administrando conflitos para destruir. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou ler essa pergunta que eu escrevi aqui na íntegra para você. Você já passou por um conflito difícil na sua equipe, na sua família? Comenta conosco aqui como você lidou com isso. É uma experiência que você pode compartilhar. E se você gostou dessa série de vídeos, compartilhe com alguém que precisa aprender mais sobre liderança. Temos 4 vídeos aqui no canal, esse e mais 3 que falam sobre liderança. Você pode compartilhar e você pode ser uma bênção na vida de alguém. Amém? Forte abraço, dá o teu like aí, segue a gente no canal que vai ter muito conteúdo bom pela frente aí. Vamos falar sobre propósito a partir de agora, uma série de 5 vídeos.